Sejam bem-vindos ao Museu Aristides de Sousa Mendes, em Cabanas de Viriato, a maior freguesia de Carregal do Sal e lugar de nascimento deste que, em 2021, se tornou um dos maiores portugueses de sempre, uma das maiores figuras da nossa história, ao ser elevado a Panteão Nacional. Neste processo de justiça com Aristides de Sousa Mendes, para nós, carregalenses, para os cabanenses, para os portugueses em geral, faltava esta parte, a requalificação da sua casa enquanto espaço museológico. E aconteceu em 2024. Este museu foi inaugurado a 19 de julho, não foi uma data aleatória, data de nascimento de Aristides de Sousa Mendes, para celebrar então essa grande figura, esse herói do Holocausto, mas acima de tudo, aquilo que nos deixou de mais importante, um legado de humanidade e de consciência. E é essa missão que este museu tem desde o primeiro dia. Sim, é um espaço cultural, mas também há aqui um grande trabalho social, de consciencializar para aquilo que é ser humano, o principal valor que nos une, olhar para o outro como igual a nós próprios. Então, através de 9 salas temáticas, obviamente que viajamos até ao passado, mas temos essa consciência e essa obrigação de olhar para o presente e casar esse presente com a história de Aristides de Sousa Mendes, que em 1940, contra tudo e contra todos, salvou cerca de 30 mil vidas do pior evento da história da humanidade, o Holocausto Nazi. Porque nenhum homem é uma ilha, é importante conhecer o homem, o pai de família, por trás do herói do Holocausto. E esta, por norma, é a sala onde as pessoas mais tempo passam, fascinadas com famílias numerosas, como é a família Sousa Mendes. Muito bem, Aristides de Sousa Mendes teve então 2 casamentos. A sua primeira mulher, Angelina de Sousa Mendes, e mais tarde, muitos anos depois, com uma senhora francesa chamada André Cibial. Ora, desses 2 casamentos resultaram 15 filhos, sendo que Marie-Rose Sousa Mendes é a única filha viva neste momento de Aristides de Sousa Mendes. E de todos esses filhos resultaram também dezenas e dezenas de netos. Aquilo que caracteriza esta família não é tanto o número. Claro que o número é fascinante e basta olhar para a quantidade de pessoas que vemos nesta árvore genealógica complexa. Aquilo que importa, efetivamente, é que todas estas pessoas partilhavam os mesmos valores do seu pai e nunca ninguém questionou o ato heroico que alterou para sempre, e para pior, a vida de uma família que, à época, tinha um estatuto social e económico acima da norma. Como sabemos, Aristides morreu na miséria e a miséria teve, de facto, a ver com o castigo que lhe foi atribuído após a sua decisão de salvar tantas pessoas. E todos os elementos da família sofreram também. Mas é a união, o amor e a partilha desses valores de tolerância e amor ao próximo que mais caracterizam todas estas pessoas. E esta sala reflete também aquilo que eu disse anteriormente, o poder económico, social, mas também uma família à frente do seu tempo. Ora, e há 2 exemplos perfeitos daquilo que era então a família Sousa Mendes, à época. Todos os filhos de Angelina, são 14, tinham 2 cursos superiores. Imaginem, um curso de universidade normal e um curso de conservatório, porque todos tocavam o instrumento musical. Só uma família com posses poderia dar esse tipo de educação aos filhos nesta época. E o segundo exemplo perfeito do que era uma família abastada é o símbolo temático desta sala, o carro, o famoso carro que foi construído propositadamente pela Ford americana para que Aristides pudesse transportar nele todos os seus filhos e tê-los consigo em todos os postos consulares por onde passou. Portanto, um carro completamente personalizado e que tinha capacidade para 17 passageiros.
Acima de tudo, é uma sala de um amor multiplicado vezes 18 pessoas. Em 1940, dá-se um dos auges da Segunda Guerra Mundial e há uma espécie de milagre que acontece numa cidade a sul da França chamada Bordeaux. É lá que se concentram milhares, se não milhões de pessoas quando a França é invadida pelas tropas nazis. E é lá que está também Aristides Sousa Mendes, enquanto cônsul-geral de Portugal naquela cidade. E assiste a esta tragédia, a este desespero coletivo de quem procura fugir a um destino certo e, depois de um dilema, aceita ou decide fazer aquilo que é correto. Salvar vidas, mesmo tendo que desobedecer a ordens superiores, e neste caso, a famosa Circular número 14, um documento que impedia todos os postos consulares da emissão de vistos para refugiados sem autorização expressa do Ministério. Um documento emitido com ordens de Salazar para limitar a chegada de refugiados a Portugal. Ora, muito bem, Aristides decide fazer o contrário. E então, numa espécie de fábrica que monta às portas do consulado, começa a emitir vistos sem conta para todos aqueles que procuravam ajuda. E no meio de todas estas pessoas, há uma relação de amizade que nasce e que é também, nestes paralelos que estabelecemos entre o passado e o presente, uma mensagem muito para o presente. Falamos da relação entre Aristides e o rabino judeu ortodoxo Chaim Kruger. Ele que chega esfomeado a Bordeaux com a sua mulher e os seus 5 filhos, recebe um visto de Aristides no seu passaporte belga, apesar de ter nacionalidade polaca, mas diz a Aristides: eu não quero um visto só para mim, eu quero um visto para todos os meus irmãos, no sentido lato da palavra irmãos. E acaba por ficar mais tempo a ajudar o cônsul nesta empreitada de humanidade. E então temos um rabino ortodoxo judeu e um homem profundamente católico que põem as diferenças de parte para servir o mesmo propósito. E ao servir o mesmo propósito, estão efetivamente a servir o mesmo Deus. É uma destas mensagens que carregamos ao longo do percurso expositivo aqui no Museu Aristides Sousa Mendes. Só uma última referência, porque depois de Bordeaux, Aristides, não satisfeito com tudo aquilo que já tinha feito, ainda faz uma viagem de 230 quilómetros para, na fronteira de Hendaia e Baiona, continuar a emitir vistos de trânsito, salvando o maior número de vidas num contrarrelógio, sabendo das represálias. E elas chegaram pouco tempo depois. Para nós, há outros heróis nesta história, além de Aristides Sousa Mendes. São os sobreviventes, aqueles que, graças aos seus vistos de trânsito, conseguiram ser livres, fazer uma vida, ser humanos, concretizar sonhos. E é a eles que dedicamos a maior sala deste museu. A eles, algumas das famílias e das suas histórias mais emblemáticas e aos seus objetos pessoais que também encontramos aqui. E é aqui neste espaço também que tentamos desmistificar a ideia de que Aristides Sousa Mendes apenas salva os judeus. É um facto de que a maioria dos perseguidos pelo regime nazi eram judeus, mas não podemos esquecer que esse mesmo regime de Hitler perseguia outras minorias vulneráveis, aquelas razões absurdas que nenhuma geração algum dia irá compreender, minorias como os ciganos, minorias como os deficientes, minorias como aqueles que tinham outra orientação sexual que não a heterossexualidade. E, portanto, celebramos aqui vidas que não foram parar a um campo de concentração só porque sim. Nunca podemos esquecer que o pior evento da história da humanidade matou 40 milhões de pessoas, incluindo 6 milhões de judeus. Aqui celebramos aqueles que sobreviveram. E só para terem uma pequena ideia
do quão traumático foi este período na história, um pequeno resumo que tem a ver com esta mala. Os sobreviventes do Holocausto guardaram para si, fecharam a 7 chaves aquilo que passaram. Passaram pelo inimaginável e nem nunca aos seus filhos contaram o que foi ser sobrevivente do Holocausto. E muitos deles, só anos depois dos pais falecerem, é que foram descobrir a verdadeira história de quem sobreviveu ao inferno. Aquilo que mais desejamos neste museu é que cada um dos visitantes se inspire neste exemplo de Aristides Sousa Mendes para fazer a diferença na atualidade e, se ele é preciso, nesta atualidade. Todos os dias, quando saímos de casa, sentimos que a humanidade está perdida e está, de certa forma, com 114 milhões de refugiados no mundo, resultantes de tantas tragédias, e que não têm aquilo que nós tomamos como garantido, um lugar de paz para viver. E, portanto, queremos que todos levem este exemplo para fora de portas e que pensem que, por mais pequeno que seja o gesto, ele vai fazer a diferença na sociedade de hoje em dia. É importante, tal como eu disse ao início, que olhemos para o outro como igual a nós próprios. Foi isso que Aristides fez e é isso que é preciso fazer hoje e todos os dias, cada vez mais.